Olá pessoal, meu nome é Karel Luketic e eu sou o novo analista-chefe da XP Investimentos. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso primeiro vídeo Estratégia Bolsa XP. A partir de hoje, vamos liberar o nosso vídeo mensalmente no primeiro dia útil do mês, trazendo um contexto do cenário macroeconômico, político e como que esse cenário ele se traduz para a nossa visão em relação à Bolsa e aos diferentes papéis. Esse vídeo ele vai acompanhar nossa carteira recomendada com 10 papéis que em conjunto nós acreditamos que podem performar melhor do que a Bolsa no horizonte de 3 a 6 meses. Então vamos lá, começando pelo cenário macroeconômico. O que a gente viu ao longo dos últimos meses foi uma deterioração das expectativas tanto no cenário externo quanto no cenário doméstico. No cenário externo, o que a gente viu foi uma combinação de 3 grandes fatores. Primeiro, a alta de juros nos Estados Unidos. Segundo, o aumento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. E terceiro, dados marginalmente mais fracos do que o mercado esperava para a economia chinesa. Esse conjunto fez com que a percepção de risco para mercados emergentes aumentasse. E isso trouxe impactos negativos para a percepção de risco em relação ao Brasil por consequência. Em relação ao cenário doméstico, o que a gente tem visto são dados de atividade desapontando ao longo dos últimos meses e a recente greve dos caminhoneiros trouxe uma incerteza ainda maior. Isto fez com que as expectativas de crescimento do mercado, que começaram o ano em 3% para o PIB do Brasil de 2018, caíssem para 1,5% hoje, com viés de queda na margem ainda em relação a essas expectativas. Então o cenário deteriorou e a expectativa hoje é bem mais contida em relação ao crescimento do Brasil para 2018, vis-à-vis o que esperávamos no começo do ano. Por último, entrando no cenário político, o que a gente viu também foi um aumento da percepção de risco. E para trazer um resumo da nossa visão do cenário político, trouxemos o nosso analista político, Paulo Gama, para trazer a visão para vocês. A gente tem uma fotografia agora da corrida eleitoral, que é uma fotografia que trouxe uma certa insegurança ao mercado, quando ele vê que as candidaturas que estão mais bem posicionadas na pesquisa por enquanto não são candidaturas que sejam propriamente as mais comprometidas com as reformas que o mercado espera. Isso tende a permanecer assim por um certo tempo, porque historicamente a gente não vê grande alteração nas pesquisas daqui para o início da campanha na televisão. Esse é um momento em que a gente tem que ficar atento para as costuras políticas, porque são elas que vão dizer se essa candidatura mais moderada, essa candidatura de centro, mais comprometida com as reformas esperadas pelo mercado, vai chegar na campanha propriamente, no início de agosto, com uma cara competitiva ou não. Quer dizer, se ela vai ter agregado outras forças políticas para chegar em agosto com uma cara um pouco mais competitiva do que tem agora. Em resumo, a percepção de risco aumentou em basicamente todos os campos. E isso se refletiu na performance da Bolsa, que caiu quase 20% desde o meio de maio até agora, o final de junho. Com isso em mente, a grande pergunta é: o que fazemos agora? Na nossa visão, a percepção de risco ela não deve diminuir materialmente no curtíssimo prazo, ou seja, para o mês de julho até agosto. Mas, depois da queda recente, acreditamos sim que tem alguns ativos que ficaram em patamares interessantes. O que a gente quer dizer com isso? A gente acha que aquela fase de comprar somente ativos dolarizados já passou, mas também não é a hora de comprar aqueles ativos muito alavancados à retomada de Brasil. Com isso em mente, o que fizemos foi montar a nossa primeira carteira recomendada com um posicionamento balanceado, mas já buscando aqueles ativos que acreditamos que estejam descontados além do ponto razoável e procurando se beneficiar dessa eventual retomada tanto das expectativas quanto da atividade no Brasil. Já que estamos em ano de Copa do Mundo, decidimos montar a nossa carteira visualmente como se fosse um time de futebol. Entrando agora na carteira, no campo que vocês estão visualizando agora, escolhemos os 10 seguintes nomes. Primeiro, começando pela nossa defesa, escolhemos Equatorial e TIM. Ambas são ações que caíram bastante, têm resultados mais previsíveis e vemos um ponto de entrada interessante. Além deles dois, também na defesa, contamos com a Vale e a Suzano. Ambos têm pouca exposição ao Brasil, se beneficiam muito de um cenário adverso, ou seja, da alta do dólar, e também vemos um ponto de entrada interessante. Indo agora para o meio de campo, escolhemos papéis que negociam a múltiplos interessantes, têm uma gestão de qualidade e podem se beneficiar de uma eventual recuperação da economia no Brasil. Mas, dito isso, também seguram em um cenário de baixa, portanto são mais defensivos num cenário de Brasil. Os 3 papéis do meio de campo são B2W, Gerdau e Localiza. Por último, partindo para o ataque, selecionamos 3 papéis: Banco do Brasil, BRF e CEMIG.
Em relação ao Banco do Brasil e CEMIG, ambos se beneficiam muito de uma retomada no Brasil, estão extremamente descontados e nesse ponto achamos que tem pouco para cair caso o cenário volte a piorar. Por último, a BRF, com a vinda de Pedro Parente e o recente anúncio de reestruturação, que veio antes do esperado pelo mercado, vemos um potencial significativo de alta nas ações. Enfim, achamos que o cenário deve continuar volátil e desafiador no curto prazo. Mas a boa notícia é que acreditamos que várias ações já precificam esse cenário mais adverso. Com isso em mente, na nossa carteira, montamos um posicionamento que acreditamos ser ponderado, buscando papéis que participam da alta, caso nosso cenário benigno se materialize, mas também com alavancas que nos protegem no caso de um cenário mais adverso. Em linhas gerais, diria que o plano é que à medida que o cenário benigno se concretiza e materializa ao longo dos próximos meses, os papéis mais defensivos dentro da nossa carteira gradualmente são trocados por papéis que têm uma exposição maior à atividade no Brasil. Mas isso já é papo para o nosso próximo vídeo de agosto. Com isso, eu gostaria de agradecer a participação de todos e convidá-los para acessar nossa página de análise no site da XP Investimentos. Muito obrigado e até o mês que vem.